Amigos, o nosso tema eleições, não é isso? Então, quando a gente fala em eleições, a gente lembra logo de uma peça importante, que é o título de eleitor. Então, vocês vão ver comigo aqui hoje todos os modelos do título de eleitor, tá? Algumas épocas, o título de eleitor ele tinha uma fotografia. Outras épocas, não, tá? Nós vamos ver que o título de eleitor, hoje, ele é universal. Quer dizer o seguinte, é o mesmo modelo que tem aqui no Rio de Janeiro, você tem lá na Bahia, tem em São Paulo. Antigamente, não. Então, São Paulo tinha um modelo de título, a Bahia tinha outro modelo de título e o Rio de Janeiro tinha outro modelo de título. Então, nós vamos ver aqui hoje os títulos de eleitor, todos os modelos, tá? Desde o primeiro da República, do meu acervo, tá? Então, hoje nós vamos ver aqui os títulos de eleitor, tá? Então, vamos começar pelo primeiro título de eleitor da República. Esse aqui, ó, é o primeiro título de eleitor da República, tá vendo? Esse aqui é de 1890, tá? Então, olha como é que era o título de eleitor de 1890. 1890. Esse outro aqui é interessante, ó, que era o título de eleitor de São Paulo, ó. Era diferente. O título de eleitor de São Paulo era diferente do título de eleitor dos outros estados, ó. Inclusive, ele tinha uma capinha, tá vendo? Esse é o título de eleitor, tá? De São Paulo, 1933, ó. Tá vendo? É o título de São Paulo. Então, nós estamos vendo aqui o título de São Paulo. Esse outro título aqui, ó, que é interessante, ó, é o do Rio de Janeiro. Então, nós estamos vendo aqui o título do Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa pessoa aqui, ó, ela nasceu em outubro de 1891, ó. Ela lá de Magé. Tá vendo? Olha atrás dele como é que ele era, ó. Era uma carteirinha, ó. Você dobrava a carteirinha, tá vendo? Esse era o título de eleitor. Tá vendo? Esse era o título de eleitor. Tá? Esse outro aqui, ó, é interessante também, ó. Título de eleitor. Tá vendo? Ele também tinha uma carteirinha. Tá vendo? Título de eleitor. Então, esse aqui também é interessante, ó. Isso aqui é década de 30, 1930. Tá vendo? Outro modelo de título de eleitor. Tá? Esse aqui é fora de série. Olha esse título de eleitor, ó. Tá vendo? Isso aqui era a carteira de identidade do eleitor, era o título de eleitor. Lá do Rio Grande do Sul, ó. Olha que peça. Fora de série. Década de 20, ó. Esse era o título de eleitor. Nessa época aqui, nem a mulher votava. A partir de 32 que elas começaram a votar. Então, olha aqui o título de eleitor do gaúcho. O título de eleitor do gaúcho. Alguns partidos, eles tinham o direito de usar um títulozinho, uma carteirinha. Eles podiam votar com isso aqui, que era o título do partido. Tá vendo? Carteira social. Eles podiam até votar com isso aqui. O título teve uma época que ele não tinha nem retrato. Ele era assim, ó. Tá vendo? Olha esse título de eleitor aqui, interessante, ó.
Tá vendo? E os dados de cada eleição aqui atrás, ó. Década de 50, observar o brasão da República ao fundo, ó. O brasão da República ao fundo, ó. Então, aqui nós estamos vendo um outro título. Década de 50. Tá vendo? Outro. Tá? Na época das eleições, perto das eleições, o político ele tinha passe livre. O político ele podia viajar de trem para qualquer parte do país. Ele tinha um vale, ó, um passe livre. Ó. Isso era um passe livre usado na década de 50. Era uma carteirinha. Então o político não pagava o trem. Era um passe livre. Deputado, senador, vereador. Eles tinham um passe livre. Tá? Depois o título de eleitor passou a ser esse modelo aqui, ó. Esse modelo de título aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é modelo de título de eleitor. Ele durou muito tempo. No meu acervo eu tenho vários. Tá vendo? Tudo isso aqui é título de eleitor. Olha os títulos de eleitor. Padronizado. Padronizado, tá vendo? Esse aqui, ó, Distrito Federal. Esse aqui é do estado do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Esse aqui é do estado da Guanabara. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui era até um português que votava aqui, ó. Ele morava lá no centro. Tá vendo? Então, aqui. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma revisão. Tá aqui, ó, escrito revisado. Começaram a substituir por esses aqui, ó. Esse passou a ser o título de eleitor. Tá vendo? Esse é o título de eleitor. Tá vendo? Muitos candidatos aproveitaram por ter esse título pequenininho aqui, ó, de eleitor, e eles começaram a fazer campanha material político usando a capinha do título de eleitor. Isso aqui era a capinha do título de eleitor dos candidatos, ó. Então, os caras ficavam na boca de urna ali, entregando essas capinhas pro cara botar o título de eleitor dentro da capinha, ó. Você vê que eu tenho uma coleção grande disso. Tá vendo? Tudo isso aqui, capinha de título de eleitor. Isso aqui a mídia usava muito. Né? Os marqueteiros de políticos usavam. Capinha de título de eleitor. Tudo isso aqui é capinha de título de eleitor, tá vendo? Até o Bebeto aqui, ó, quando vereador, ele usou a técnica. Tá vendo? Título, a Denise Frossard usou isso. Ítalo Bruno, político antigo aí, ele tinha a sua capinha de título de eleitor. Salomão, olha aqui o Salomão, lembram do Salomão? Também usava. O Saturnino usava. Tá vendo? Então, isso era uma técnica de política. O título até o Serra usou. Capinha para título de eleitor. Então, o nosso tema hoje, tá? É o título de eleitor, tá? Então, nós estamos vendo aqui a história na política e o título de eleitor. Uma coisa interessante, ó. Antigamente, você podia votar assim, separado. Então, existia uma técnica, um jeito, né, em que você botava seu voto e levava. Isso aqui era um modelo de voto. Tá vendo como é que era o voto aqui? Nessa época estava o Plínio Salgado, Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros, Juarez Távora. Olha como é que era feita a eleição. Tá vendo? Tá vendo como é que era feita a eleição?
Aqui uma outra aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui era uma campanha para Amaral Neto. Nessa época, os partidos que existiam, PSD, UDN, PR, CD, PTB, PDC, PRT, PSP, PSB, PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Tá vendo? Isso aqui é história, querido. História da política. Esses eram os partidos da época. Tá? Então, aqui ó, nós estamos fazendo uma viagem no tempo. Tá vendo? A história da política toda aqui. Ó. Toda a história da política aqui. Tá? Então, aqui nós vamos ver tudo que é de bom na política e tudo que é ruim da política. Tá? Testemunha disso. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Getúlio Vargas está só olhando aqui, tá? A história da evolução da propaganda política no Brasil. Até o garotinho tá rindo, ó. Lula tá dando gargalhada. Tá vendo? Então, a história da política na coleção de Fernando da França Leite. Tudo sobre política você vai encontrar aqui. Aqui, nesse momento, vocês estão vendo todos os modelos de títulos de eleitor que teve no Brasil. Todos os modelos de título de eleitor, tá? Desde 1890, que é o primeiro da República, tá? Até hoje. Então, uma viagem no tempo aqui, ó. Os antigos títulos de eleitor. Então, nós estamos vendo aqui todos os modelos de título de eleitor do Brasil. Coleção Fernando França. Todos os títulos de eleitor do Brasil. Tá vendo? Todos os modelos de título de eleitor. Tá? Uma viagem no tempo. Todos os modelos de título de eleitor. Todos os modelos. Nós temos aqui todos os modelos de título de eleitor do Brasil. Tá vendo? Um do lado aqui é do Rio de Janeiro, outro aqui é de São Paulo. Ó. Tá vendo? Uma história, né, maravilhosa no mundo das eleições. Os modelos de título de eleitor. Todos os modelos do Brasil. Vocês estão vendo aqui. Todos os modelos de título de eleitor. Tá? Uma viagem no tempo. Título de eleitor, carteira de identidade eleitoral. Uma viagem no tempo.
na propaganda política vale tudo, tá? Então, para o político deixar seu nome marcado, ele utiliza tudo que tiver na mídia, né? Então, quando tem aqui, ó, o título de eleitor, e o que eles fizeram? Eles inventaram a técnica do protetor do título de eleitor, tá? Então, isso aqui é um material usado em campanha, ó. Tá vendo? Isso aqui é para proteger o título de eleitor. Então, isso aqui é usado como protetor do título de eleitor. Você pega o título de eleitor e coloca aqui dentro, no saquinho, tá vendo? Então, uma técnica importante usada na mídia, que antigamente colava, né? Funcionava, porque era um brinde, hoje é proibido, tá? Seriam os protetores de título de eleitor. Então, o título de eleitor está aqui o título de eleitor, não é isso? Eles usavam os protetores de título. Então, nós estamos vendo aqui alguns protetores de títulos usados em antigas campanhas políticas. Esse protetor aqui é até feito de jeans, ó, de tecido, tá vendo? Então, aqui alguns exemplos de candidatos que usaram o protetor de título de eleitor, tá vendo? É uma técnica, é um estilo de material de propaganda política, tá? Então, nós estamos vendo aqui os protetores de título de eleitor, né? Então, uma viagem no tempo. Protetor do título de eleitor. Os brindes políticos na propaganda, né? Então, nós vamos ver aqui, no meu acervo, todos os tipos de brindes que existem na propaganda do Brasil, tá? Então, nós vamos ver todos os brindes que são conhecidos e todas as técnicas usadas na propaganda política, tá? Nos Estados Unidos, era muito comum isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o da campanha de John Kennedy. Tá vendo? Existe aqui um brinde maravilhoso, tá? Do John Kennedy, que era um broche, ó. Então, o broche ele sempre foi usado em campanha política. Está aqui, de Obama. E o Brasil também, nós temos os nossos pins e os nossos broches. Ó. Tá? Então, o broche, o chaveiro, eram os mais comuns brindes dados, tá? Para os eleitores, tá? Agora, além do brinde e do santinho, aqui o santinho aqui. Olha o santinho aqui, ó. Tá vendo? Além do santinho, tá? Nós vamos encontrar outros tipos de brindes, tá? Então, nós vamos brindar, comemorar os brindes políticos, tá? Os antigos que não tinham dinheiro usado pela política, como é hoje, tem o dinheiro, uma cota do dinheiro nosso, que vão para eles. Então, o político antigo ele tinha que arranjar dinheiro. Então, eles tinham os bônus de campanha. Ó. Esses aqui, por exemplo, eram os bônus de campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Então, o brinde, na verdade, não era um brinde. Você ajudava com o teu dinheiro, você comprava o bônus de campanha.
Então, o bônus de campanha era comum, ó. Jânio tinha o bônus de campanha dele, tá? E além do bônus de campanha, tinha a moeda de campanha, ó. Então, você comprava uma moeda do partido, ó. Isso aqui é de 54, tá vendo? Um outro aqui, ó, para ajudar o Prestes, ó. Tá vendo? O DN. Então, isso aqui, na verdade, era o que fomentava a política na época, tá? Isso aqui, ó. Paulo de Fronten, ó. Tá vendo aqui? Isso era um brinde. Na verdade, não era um brinde, era você comprava para ajudar a campanha. Tá aqui, isso aqui, ó, no tempo do Juscelino Kubitschek, no tempo do Jânio Quadros, ó. Isso aqui não era dado. Você comprava para ajudar a campanha, tá? Cada candidato, ele apela de uma maneira. Aqui, ó. Esses aqui, ó, eles apelam para o cachorro. Então, o cara, o que ele faz? Ele começa a apelar para cachorro. Cachorro, 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 gato, cachorro. Então, são aqueles políticos que apelam para cachorro. Isso aqui, ele usa o cachorro como material de divulgação e campanha. Outros, queridos, apelam para o futebol. Futebol, futebol, futebol. Esses apelam para o futebol. Futebol, futebol. Então, tudo é feito em cima do futebol. E assim, eles cativam os votos dos amigos do futebol. Tá vendo? Roberto Dinamite. Tá aqui, ó. O José Moraes. O Chiquinho da Mangueira. Tudo em cima do futebol. Tudo em cima do futebol. Tá vendo? Então, o futebol, ele faz com que os seguidores de determinado time, eles entram no jogo da política. O Colagrossi, ó, ele apelava para o balão. Você lembra da turma do balão? Que hoje é proibido, o balão? O balão já foi usado na campanha política. O maconheiro, ele usa aqui, ó, a maconha como material de política. A maconha na política. A maconha na política, tá aqui. O cara que gosta da maconha, ele já tem o seu candidato, tá? O cara que gosta de religião, então ele tem o seu candidato. A turma que trabalha com os santos, ó. Olha o santo aqui como indicando o candidato. Absurdo, né? Tá vendo? O santo na campanha política. Então nós estamos vendo aqui o santo na campanha política. Olha o santo na campanha política. Olha aqui, Nossa Senhora Aparecida na campanha política. Uma aberração. Tá vendo? Então você que é religioso acaba se entregando ao jogo político. Ao jogo político. Nossa Senhora da Conceição aqui, ó. Eu vou votar no candidato X, no candidato Y, pelo santo. Tá? Uma técnica de campanha. Antigamente, cara, eles usavam uma mídia extraordinária. Quer ver? Essa aqui, ó, é o plástico na propaganda. Carlos Imperial aqui, ó. Era muito comum esse plástico aqui que você colocava no carro, na janela da sua casa. Então, aqui nós estamos vendo o plástico na propaganda. O plástico na propaganda teve a sua época. Tá? O plástico na propaganda. O plástico na propaganda. Olha o Milton Gonçalves aqui, ó. Ele foi candidato. Usou o plástico na propaganda. O plástico na propaganda, as técnicas de propaganda.
O plástico na propaganda. O plástico na propaganda. Muito usado. O plástico na propaganda. O plástico na propaganda. Tá? Agora, na verdade, quem mais usou o plástico na propaganda foi esse aqui, ó, Carlos Lacerda. A campanha dele era fora de série. Ele usava o plástico na propaganda. Então, nos anos 60, uma inovação era o plástico na propaganda. O plástico na propaganda política. Eu tenho todo o acervo de Carlos Lacerda. Toda a campanha do Carlos Lacerda eu tenho. Aqui é só Carlos Lacerda. Tudo do Carlos Lacerda. Toda a campanha do Carlos Lacerda eu tenho aqui na minha coleção. Toda a campanha. Aqui é só a parte de plástico. O plástico na propaganda. Todos os candidatos, tá, na época, começaram a aderir o plástico. Tá? Porque, na verdade, quem começou com isso foi Carlos Lacerda. Toda a campanha dele é em cima do plástico. E aqui nós temos toda a campanha de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, o Corvo, né, que a pessoa chamava. Carlos Lacerda. Toda a campanha do Carlos Lacerda. Tá? Então vamos sair do Carlos Lacerda. Tá aqui? Isso aqui também era um bônus de campanha, ó. Tá vendo? Partido Trabalhista Brasileiro. Você comprava isso aqui para ajudar a campanha do Partido Trabalhista Brasileiro. Isso aqui é um outro bônus, ó. Tá vendo? Agora, uma coisa interessante foi aqui, ó. Como uma nota, uma cédula de pouco valor, ela corria muito. Então você vê que as cédulas de pequeno valor, elas corriam muito, que eram usadas como troco, não é isso? R$1, um cruzeiro, um cruzado, era o menor valor do padrão de dinheiro da época. Então, a turma de Juscelino e a turma do Vargas, eles começaram a fazer o seguinte: eles carimbavam na nota de pequeno valor, ó. Partido Trabalhista Brasileiro, lá. Ele voltará. Getúlio voltará. Getúlio voltará. Tá vendo? Então, esse carimbo era usado nas cédulas que eram distribuídas, tá? Porque era pequeno valor, circulava muito, muita gente pegava. É isso? Nós tivemos a época da flâmula. A flâmula na propaganda. João Avelanche usou a flâmula. Juscelino, Jânio usaram a flâmula. A flâmula na propaganda. A de JK eu tenho todas elas. Nós vamos ficar aqui 1 hora só falando em JK. Flâmulas. Então, as flâmulas na propaganda. Flâmulas na propaganda. A flâmula na propaganda. A flâmula na propaganda. A flâmula na propaganda. Nós falamos dos santos, né? Que é aqui, ó. Olha uma figura santa aqui, ó. A santa aqui, ó. Os santos na propaganda, ó. Os santos na propaganda. Isso é covardia. Flâmula. Flâmula. Então, a flâmula, ela conta uma história. A flâmula conta uma história. A flâmula na propaganda. Voltando para cá, ó. As viseiras. Boné. Eu tenho todos os tipos de boné. Aqui, eu vou ficar aqui 1 hora só falando em boné. Escolhi um aqui, ó. Boné. Tá vendo? Isso aqui é interessante, ó. O calendário na propaganda, ó. O calendário. Olha o de Cro aqui, ó.
Tá vendo? O calendário na propaganda. Aqui, Carlos Lacerda e o seu calendário. Carlos Lacerda e o seu calendário. Tá aqui. Laura Carneiro. Ela usou um joguinho de memória. Um outro candidato usou aqui embalagem de remédio para fazer propaganda política. Lápis na propaganda. Isso aqui foi fora de série, ó. Aqui são os lápis de propaganda do Getúlio Vargas. Tá vendo o lápis do Getúlio aqui, ó? Isso aqui é só Getúlio. Getúlio, Getúlio, Getúlio. Olha o lápis da propaganda, ó. Carlos Lacerda, o lápis de propaganda de Lacerda. Todos os candidatos, década de 50, década de 60, eles apelavam para o lápis. E também para a caneta aqui, ó. Isso aqui é caneta. Caneta. Na propaganda. A régua na propaganda, que o Serra usou. A régua na propaganda. Régua na propaganda. Arena aqui, ó. O Gama Lima. O PTB, tudo régua na propaganda. Isso aqui era lixa de unha. A lixa de unha também teve a sua época. Lixa de unha na propaganda. A caixa de fósforo, pô, marcou. A caixa de fósforo era fora de série. O Jânio aqui, ó, na caixa de fósforo. Na caixa. Tinha até o protetor de caixa de fósforo. Isso aqui é do Juscelino. Você enfiava a caixa de fósforo aqui para proteger a caixa de fósforo. A caixa... Os bonequinhos, ó, aqui. Lembra do personagem? Aqui um outro bonequinho aqui, ó. Getúlio Vargas. Tá? Na época de Getúlio, tinha uma campanha braba, hein? Que eles usavam os medalhões de bronze. Na minha coleção tem vários medalhões de bronze de Getúlio Vargas. Eu não botei aqui porque senão a gente quer ficar o dia inteiro só falando de Getúlio Vargas. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui as campanhas, o CD, DVD, na época que tinha muita grana, o dinheiro sobrava. Então, isso aqui só milionário usava isso, tá? Os cinzeiros na campanha, ó. Aqui, uma coisa interessante aqui, o espelhinho na campanha política, ó. O espelho na campanha política. César Maia, ó. Ele usou a camisinha na campanha política. A camisinha na campanha política. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é a vassouricilina. Jânio Quadros, ó. O maluquinho do Jânio, ó. A vassoura era o símbolo do Jânio, ó. O Jânio, ele usava a vassoura, que seria uma maneira de limpar o país. Então, para limpar o país, tinha que ter uma vassoura. Então, a equipe deles de marketing, eles criaram a vassouricilina. É uma ampola aqui de remédio, ó, uma vassoura dentro. A cabeça do marqueteiro, hein? A vassouricilina. Tá aqui, ó, Fernando Henrique, ó. Em 1994, ele era ministro do Itamar Franco. Ele criou o Plano Real. Então, o cofre, ele passou a ser um material de campanha aqui. Esse outro deputado aqui foi na onda. Tá vendo? O Lima Neto também inventou o cofrinho dele, ó. Na onda do Fernando Henrique. Aí começou a sobrar dinheiro, né, colega? Plano Real, começou a sobrar dinheiro. Então, nós estamos viajando aqui no tempo, ó, no tempo. Todo material de campanha eu tenho. Camiseta marcou época, hein? Nós temos um departamento aqui só de camiseta. Lembram do Jorge Babu? Tá aqui, ó. O carioca deve agradecer a Jorge Babu por causa do feriado do 23 de abril.
Foi ideia dele, feriado no Rio de Janeiro. Jorge Babu. Jorge Babu. Então, nós estamos vendo aqui um pouco da história. Olha os pins aqui, ó, de Getúlio Vargas. Ó, isso aqui é raro. Raro. Isso aqui é material raro. Isso aqui é material... Só vai encontrar isso aqui na mão de colecionador. Material raro. De campanha, ó. Coleção Fernando França. Material raro de campanha. Jânio. Material raro de campanha. Olha que material lindo aqui de campanha, ó. Ó, esse material lindo de campanha, ó. Era um marcador de livro. Tá vendo? É ao mesmo tempo um estilete, tá vendo? Então, nós estamos caminhando aqui, vendo. Tem cara que apela. Esse aqui, por exemplo, apelou, olha lá. Flamengo! Flamengo! Caneca de chopp do Flamengo, tá aqui, ó. Tá? MDB. Mário Saladini. Mauro. Então, nós estamos vendo aqui as famosas campanhas políticas. De tudo um pouquinho, tá? Então, nós estamos vendo aqui a história da política do Brasil. O marketing da política. A política brasileira e seus políticos. Entenderam, colega? Uma viagem no tempo. Uma viagem. Olha o cofrinho aqui no tempo. Vamos viajando. Vamos viajando no tempo. Sorria, mesmo um sorriso triste, porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir. Salve a política nacional.